Haku é uma palavra de origem japonesa, né, que significa, a palavra mais próxima para a gente, em português, seria prazer, né? Mas, na verdade, ela chega a ser também essa palavra, muita gente confunde o nome, a nomenclatura, Haku, né? E fala que a técnica que nós utilizamos aqui no Brasil é uma técnica de queima japonesa. É aí que eu queria levantar a polêmica e para os ceramistas e professores e quem dá aula, né, os professores de ateliê, né, para a gente pesquisar um pouquinho mais, né, vai aí um para casa, né, para a gente pesquisar, e os seus alunos também, todo mundo pesquisar um pouquinho mais sobre o Haku, né. Inclusive, a forma como eu estou falando já está errada, né, porque o certo seria falar Raku, né, é com Ra, não Ra, né, a pronúncia é mais com R, né, e não com H. Nós pronunciamos, está passando um carro, hoje está movimento aqui na rua. A palavra, então, é Raku, ok? E não Haku. Mas vamos falar em português, né, já que a maioria conhece como Haku. Eu falei que eu ia levantar uma polêmica aqui, né, porque não existe no Brasil, pelo menos eu desconheço, alguém que faça Haku japonês. Ninguém faz Haku japonês aqui no Brasil, pelo menos que eu tenha conhecimento. O Haku que nós utilizamos aqui no Brasil, ele é o Haku americano, tá? Ele foi desenvolvido por Paul Soldner, um ceramista, um professor de cerâmica numa universidade de artes nos Estados Unidos, nos anos 60, em 1960 aproximadamente. Paul Soldner teria desenvolvido essa técnica de queima que nós, brasileiros, e o mundo, de forma geral, né, o mundo de ceramistas, conhece como Haku, né? Então, o Haku que nós fazemos em nosso ateliê, ele é americano e não japonês. O Haku japonês, ou Raku japonês, na verdade, ele foi desenvolvido aproximadamente no ano de 1500, 1540, aproximadamente, tá? Por Shojiro Raku. Shojiro era o nome do cara lá da família que fazia Haku, o primeiro Raku. Então, o Raku virou um nome de família, né? Ele era amigo, né, de um mestre da cerimônia do chá, né? Sen no Rikyu. Sen no Rikyu foi quem criou, é um japonês que criou as regras, as nuances, os mínimos detalhes da cerimônia do chá, né? E os vários estilos de cerimônia do chá foram desenvolvidos por esse japonês, Sen Rikyu. E os dois eram amigos, contemporâneos, né? Aproximadamente no ano de 1520, um nasceu em 1520, o outro nasceu em 1530 aproximadamente. Então, eles eram contemporâneos, amigos, né? E eles, então, um fazia a cerimônia do chá e o outro, ele fazia telhas e fazia copos normais. E aí, o Shojiro Raku, o ceramista, que até então fazia telhas e outros objetos, ele fez um forninho pequenininho, né, assim de uns 50, 60 centímetros, à base de fólio, né, para caloria aumentar com o oxigênio, e ali dentro ele fazia queima de peças únicas, era uma peça por fornada, e ali aquela peça ela atingia uma temperatura de alta temperatura, ela passava dos 1250 graus. E a redução do oxigênio ela era feita aí dentro do forno, então eram tigelas, eram chawans, eram copos para a cerimônia do chá,
usadas com essa argila, e o resultado era um brilho, um esmalte preto, né? Às vezes fosco, às vezes brilhante, mas sempre alta temperatura, e a redução ocorria dentro do forno. Para quem não sabe o que é redução, é quando nós tiramos o oxigênio de dentro do forno ou a parte, e por isso fala redução, reduz a quantidade de oxigênio. E queima de oxidação significa que tem oxigênio dentro do forno durante a queima. Bom, o Paul Soldner, que não tem uma gota de sangue japonesa, ele fazendo um experimento, assim dizem, né? Ele fazendo um experimento, queimas rápidas, queimas de 30, 40 minutos, em tambores, tambor de lixo, com manta cerâmica, com revestimento refratário. Na época, né, eram com tijolo de caulim mesmo, fabricado ali dentro da própria universidade. Ele fazendo uma queima experimental, uma peça teria caído no chão e automaticamente foi coberta com palhas, né? E jogaram água para poder apagar aquele fogo ali. E aí, quando foi ver o resultado, estava ali uma peça toda craquelada, com os efeitos de brilhos e texturas bem interessantes. E aí nasceu, então, o Haku, como nós conhecemos hoje, né? Então, só para localizar a gente aí, tempo, espaço e técnica, ok? Então, o Haku que nós utilizamos hoje no Brasil não é Haku japonês, não tem nada de japonês. Inclusive, conta-se também que o Paul Soldner ele foi convidado pela Universidade de Artes de Kyoto, aliás, para fazer uma demonstração. E que enquanto ele fazia a demonstração, tinha um senhorzinho lá de braço cruzado olhando aquilo ali, né? E ele acabou de fazer a demonstração e falou que aquilo era o Haku e tal. E o senhorzinho bravo que estava lá emburrado era o Haku, se eu não me engano, 12ª geração. Hoje nós estamos na 14ª geração, se eu não me engano, 14ª geração de descendente, né, do Shojiro. Então, parece que houve uma discussão entre os dois e tal, e ficou sendo, então, um Haku americano e um Haku japonês, e resolveram aquilo ali amistosamente.